Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar de quando usar a regressão linear ou a logística. Então, se você ainda está um pouquinho confuso em relação a qual tipo de regressão é melhor para os seus dados, vem comigo que eu vou te explicar a diferença entre essas duas. Na regressão linear, você usa para prever uma variável dependente contínua. Então, se você tem alguns dados e você quer prever, por exemplo, o preço de uma casa num certo bairro. Preço é uma variável contínua, certo? E o preço seria a sua variável dependente, porque é o que você quer prever. Então, nesse caso, você usaria a regressão linear. E a regressão linear, ela também ela assume que a relação entre a sua variável dependente e a variável independente, ou variáveis independentes, já que você pode ter mais do que uma, deve ser linear. Então, deve ter uma relação linear entre essas variáveis aí. E também a gente estima na unidade de medida da variável dependente. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu quero usar algumas informações para prever o preço de uma casa, para estimar o preço de uma casa em um determinado bairro, o preço da casa é estimada em reais, né? No Brasil, quando a gente fala em preço, a gente fala em reais. Então, quando a gente for fazer a estimativa, a gente vai usar essa unidade de medida do preço da casa, que seria reais. Na regressão logística, você vai prever uma variável dependente categórica. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu vou dar, é uma variável dependente categórica binária, né? Que seria a regressão logística binária. Então, você quer, por exemplo, ver se, dado algumas variáveis, você vai vender a casa ou não. Então, não estou mais falando de preço, o preço foi na outra regressão. Nessa, você quer ver se você vai, dado algumas variáveis, então você tem localização, você tem condição da casa, você tem número de banheiros, número de quartos, algumas variáveis relacionadas à casa, né? A vender casa. Então você quer ver se essa casa, depois de um mês, ou eu não entendo de venda de casa, eu não sei se um mês é um tempo razoável, pode ser que seja muito curto ou muito longo, né? Então, mas é só um exemplo aqui. Depois, você quer ver se depois de um mês a casa foi vendida sim ou não. Então, sim ou não, você tem ali binário. Para estimar isso, você vai usar a regressão logística binária. Para a regressão logística, não é necessário você supor que existe uma linearidade entre as variáveis dependente e entre a variável dependente e a variável independente, ou as variáveis independentes, já que podem ser mais que uma. Variável dependente sempre é uma só, é o que você quer estimar. E dependente pode ser uma ou mais. E quando a gente estima, quando a gente calcula, a gente está estimando a probabilidade da variável dependente. Então, você vai estimar a unidade de medida, aqui é percentual. Então, nesse meu exemplo, eu tenho informações sobre casas que estão à venda, e eu quero ver se depois de um mês essa casa foi vendida ou não. Então, eu vou ter os dados das casas com sim e não, né? Quando eu fizer a estimativa, eu vou obter a probabilidade. Então, eu vou ver, a casa no bairro, depois que eu faço os cálculos, depois que eu rodo a regressão logística binária, nesse meu exemplo, como que eu vou fazer? A casa no bairro X, com preço X, com uma condição boa, que tenha 2 quartos e um banheiro, e tenha esse tamanho em metros quadrados, em um mês ela tem uma probabilidade de venda de 78%. Então, eu sempre vou estimar em relação a porcento e estimando essa probabilidade. E aí, deu para entender melhor a diferença entre usar uma regressão linear e uma regressão logística? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Ative o sininho para notificações. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!